Olá, estamos hoje com Vanessa Nascimento, mestranda da Ambra, em mais um episódio do Bate-Papo com o Mestrando. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem, sim, Camila, tudo certo. Bom, a Vanessa é diretora jurídica da empresa de tecnologia DWF Sistemas e Automação, é bacharel em Direito, especialista em Direito Digital e, como eu já falei, é mestranda na Ambra em Direito, né, com ênfase em Direito dos Negócios e da Tecnologia. Vanessa, fale um pouco de você, da sua experiência profissional. Bom, eu sou de Santa Catarina, comecei a cursar, né, o mestrado na Ambra em fevereiro. Eu me interessei muito pelas disciplinas, né, desse curso, porque envolvia um pouco da parte do meu trabalho. Eu trabalho em uma empresa de tecnologia que desenvolve software para automação na área do setor de energia elétrica. E achei que seria bem interessante conhecer, né, e ter algum tipo de network com pessoas que pudessem acrescentar alguma coisa. Eu estou nessa empresa faz acho que uns 3 anos já, e anteriormente eu já trabalhei no setor público, como servidora do Ministério Público. E essas seriam praticamente as minhas, né, experiências profissionais. Eu fui servidora por 10 anos e depois acabei migrando da área pública para uma empresa privada. Tenho gostado bastante dessa experiência, né, desse contraponto entre o poder, né, entre a atividade pública e agora a atividade privada. E, né, acredito que o mestrado tem contribuído bastante assim, para o meu aprendizado. Que experiência interessante. E além dessa questão do networking, por que você decidiu fazer o mestrado na Ambra? Inicialmente, né, fazer o mestrado da Ambra eu acabei buscando a Ambra pela facilidade de poder me aperfeiçoar, né, de me desenvolver em algum tipo de. Ai, ficou terrível aqui, depois vocês cortam, né? Vou começar de novo. Vou aproveitar que temos esses Imagina. benefícios, né? Esses Isso. instrumentos. Não, o meu interesse inicial de cursar o mestrado na Ambra é porque eu tinha interesse em prestar alguns concursos públicos que exigiam uma certa qualificação, né? Eles pontuam, né, na classificação final, os títulos. Então, inicialmente, eu diria que eu tinha interesse em buscar essa qualificação especificamente por causa dos títulos. Contudo, né, parando para pensar no tempo que você acaba ficando dentro de um mestrado, eu acabei repensando a ideia de não fazer um mestrado apenas por isso. Eu achei que seria muito tempo para você, né, de alguma forma, se dedicar a algum tipo de projeto sem que isso te agregue Isso. alguma outra coisa a mais. Então, a vontade que nasceu como um objetivo apenas de pontuar em um concurso público, ela acabou transmudando para a vontade de se desenvolver, de conhecer algum tipo de para ter algum conhecimento novo, para desenvolver algum tipo de habilidade que eu não tenho, e que são muitas, né? Poder conhecer pessoas que pudessem, de alguma forma, agregar conhecimento, né, ao que eu já tenho. Então, eu diria que é isso hoje, que começou de um jeito, mas que tem mudado bastante ao longo do mestrado, ainda que eu tenha começado só em fevereiro, eu sinto que eu já aprendi muita coisa e que, assim, essa vontade de aprender, ela vai mudando e a gente vai percebendo muita coisa ao longo do próprio mestrado. Nossa, que bom ouvir que você já sente, né, as mudanças em relação ao que você está estudando no mestrado, né? Isso sempre me deixa muito feliz, porque mostra que a gente está indo no caminho certo. E me conta, como você ficou sabendo da Ambra, como você encontrou a Ambra? Bom, nessa busca, né, por instituições que oferecessem um mestrado, eu tinha uma dificuldade, que é o deslocamento, né? Eu já tinha tido interesse em fazer o mestrado em outra oportunidade, mas não tinha universidades muito próximas da minha residência, então, assim, tinha essa dificuldade de deslocamento. E considerando que eu falei, não, agora eu quero muito fazer o mestrado, vamos procurar então lugares mais próximos. Eu já tinha meio que descartado a possibilidade do mestrado à distância, online, já tinha ouvido colegas dizer que não podia, né, que talvez não existia. Eu falei, não, vamos né? Nessa pesquisa de uma instituição, eu acabei encontrando a Ambra,
na internet, não me recordo agora se foi no Instagram ou no próprio, ou em próprias pesquisas do Google acerca de cursos de mestrado, e me chamou a atenção pela possibilidade do mestrado ser online, né, sem eu ter que me deslocar. Então, eu diria que eu encontrei a Ambra nessa pesquisa, nessa busca por uma instituição que se encaixasse com o meu perfil, né, com as dificuldades que eu tinha, em razão de onde eu estou, de onde eu moro, da minha família, de como eu poderia me deslocar em razão do meu trabalho, de outras circunstâncias. Eu acabei fazendo essa pesquisa e acabou aparecendo a Ambra, e eu diria que foi bem positivo, assim, porque eu já não estava mais crendo que acharia algum tipo de instituição que oferecesse o mestrado nesse formato. Nossa, que bom que você encontrou a Ambra. Mas no momento de decidir, né, se você faria mesmo o mestrado da Ambra ou não, afinal isso envolve custos financeiros, todo um investimento humano também, né, quando a pessoa faz um mestrado. Você hesitou nessa decisão? O que te fez bater o martelo e dizer eu vou fazer, eu vou me matricular? Sim, eu Ou, diria que ou o que te levou a hesitar também, as duas coisas. eu confesso que eu queria muito fazer, né? Então, assim, vamos dizer que era uma decisão que eu tinha em casa que né? Quero fazer. Então, eu diria assim, era algo meio que decidido que eu queria fazer. A dificuldade, eu sinto que a partir do momento que eu conheci a Ambra foi até que ponto o que eu tenho na internet é suficiente para me confirmar de que é uma instituição que eu possa confiar, porque é um valor, eu diria assim, é um investimento financeiro considerável, né, que você, de alguma forma, se propõe a despender. Então, assim, a minha dificuldade inicial foi até que ponto eu posso confiar nessa instituição que eu não posso ver nem pegar, né, porque ao mesmo tempo que tem essa praticidade de ser online, e vocês estando em Orlando, a gente não tinha essa possibilidade de ir visitar a instituição, conhecer, né? Até que ponto eu vou receber o meu diploma ao final do curso? Então, eu diria que o meu medo inicial era nesse sentido, era como que eu vou me sentir segura para contratar algo que eu não posso ver, né? Nesse sentido mais assim concreto. Então, eu diria que eu acho que algo que foi bem relevante para me confiar, ou pelo menos, ou não diria nem confiar, mas assim, resolver apostar, foi o vínculo com algumas instituições, por exemplo, com a Cadepol de Santa Catarina, né, que é a Academia de Polícia. Então, assim, o vínculo com instituições que eu sei que são sérias, né? Eu acredito que essas instituições não fariam parcerias com uma universidade que não entrega um bom conteúdo, com uma universidade com possibilidade de não entrega de um certificado, com uma, né, assim, com qualquer circunstância nesse sentido. Então, essas parcerias, elas, eu diria que me deram suporte para, não, no mínimo eles merecem que eu dei esse passo inicial e confie na instituição. Então, para mim, acho que essas parcerias foram bem importantes. Que bom. E com relação às suas expectativas antes do mestrado, né? Em relação ao que você esperava do mestrado, você acha que ele está atendendo às suas expectativas? O que você estudou até agora corresponde ao que você esperava ou não? Eu confesso que eu não conhecia muito do mundo assim, né, acadêmico, dos programas de mestrado, e eu confesso que a Ambra tem superado muito as minhas expectativas. Eu não sei se pelo fato de ser online, a gente às vezes cria, né, uma ideia de que vai ser tudo muito mais tranquilo, que o aprendizado, assim, talvez possa ser um pouquinho menor do que o presencial, mas, nossa, nesse sentido, as minhas expectativas, elas passaram, assim, do que eu esperava. As aulas, elas são bem dinâmicas, existe uma troca bem bacana com o professor e com os alunos, então eu diria que com relação às expectativas, para mim, elas foram superadas, assim, de longe, né? Eu não esperava que um programa de mestrado online ele pudesse entregar tanto e permitir essa troca que a gente está tendo na Ambra, pelo menos com os meus colegas. A gente acaba reencontrando alguns colegas nas disciplinas e aí o ambiente fica bem propício para que todo mundo opine, e eu acho que isso tem sido bem legal, bem bacana. Ótimo. E com relação à sua atuação profissional, você sente já impactos do mestrado no seu dia a dia profissional?
Sim, sim. O que eu acho mais importante do mestrado é nem que você não consiga achar algo específico que mude a sua atuação, eu acho que ele amplia muito, né? Ou eu diria assim, um espectro de alcance do que a gente pode imaginar. Então, às vezes, a situação do colega, eu não vou encontrar ela numa prática específica do meu trabalho, mas encontro ela no cotidiano. Então, assim, o que eu percebo mais do que ter encontrado no mestrado uma tese ou um tema específico do meu trabalho, mas aí ele te abre tanto a mente para outras coisas que tu consegue resolver, sabe? De forma indireta, vários problemas que talvez tu não teria capacidade de resolver se tu não tivesse participando, né? Às vezes tu pega um tema e consegue absorver a partir daquele tema algum tipo de resolução que tu vai conseguir aplicar em outro. Então, eu diria que eu não tive nada específico, não, mas não, a Vanessa de antes do mestrado não é a Vanessa de agora, então a Vanessa de agora tem uma percepção melhor acerca de alguns problemas e ela pode ser mais resolutiva, né? A partir dessa percepção nova que ela teve, né? Eu sempre digo, a pessoa não pode fazer um mestrado e sair do mesmo jeito que entrou, né? Se a pessoa não aprendeu nada, então não valeu a pena. Tem que sair Sim, diferente do que sim, entrou, né? sim, sim, E nossa, isso vale até mesmo para cada disciplina, porque todas elas, né, tem que ter algum impacto ali na nossa formação, no nosso desenvolvimento intelectual, né, na atuação sim, eu profissional. percebo até a perspectiva dos colegas, né? Porque às vezes cada um trabalha, e eu acho bem bacana, porque os mestrandos são bem plurais. Então, às vezes, nos grupos, assim, em determinada matéria, a gente tem um advogado, a gente tem um promotor, a gente tem um juiz, a gente tem um delegatário, né? E a gente tem, assim, um empresário. Então, a gente vai ter milhões de perspectivas e às vezes a gente precisa da perspectiva do outro para compreender o problema num todo. Então, eu acho que essa parte das aulas em que há esse diálogo, esses debates, faz com que a gente consiga ter uma percepção melhor da realidade das situações que às vezes a gente só tem a nossa, né? E às vezes a nossa é limitada. Então, assim, quando a gente consegue ter uma visão mais global dos problemas a partir da perspectiva dos colegas, a gente consegue resolver, acho, de forma mais fácil alguns problemas. Muito bom. Falando justamente nessa pluralidade de visões, né, sobre o mesmo problema e tudo, como é o networking no mestrado? Você até já falou um pouco, né, que em cada disciplina você reencontra algumas pessoas, também encontra pessoas novas, não é? Sim, sim. Eu diria que até agora a gente tem uma quantidade assim de colegas que acaba fazendo a mesma matéria. Eu estou na terceira matéria ainda só, mas acaba que tu sente liberdade, né, a partir desse encontro, de questionar os colegas sobre algum tipo de conteúdo que ele acaba trabalhando na prática, né, de forma mais específica. Então, assim, dúvidas não pessoais, mas dúvidas pessoais que às vezes tu tem em relação a algum tipo de atividade, de prática, a gente acaba questionando o colega sobre aquela, né, qual a melhor forma de agir. Então, eu diria que esse network é legal porque ele se dá de forma natural, sabe? É um network que o colega gosta de te responder, ele quer te ajudar, ele quer resolver o teu problema. Então, eu acho que ele não está ali, né, para te responder, mas ele está aberto àquele diálogo e ele faz questão de poder, de alguma forma, contribuir para aquela tua dúvida. Então, eu acho que o mais legal também desse network é que ele é leve, sabe? Que é uma coisa que acontece de forma natural nos grupos, entre os colegas. Muito bom, né? Assim, para mim, pelo menos, às vezes eu até esqueço que eu nunca encontrei fisicamente com alguma pessoa, porque o contato é tão frequente, né? E que às vezes eu paro e pergunto, gente, eu já encontrei pessoalmente, assim, né? Fisicamente, digamos, apertei a mão dessa pessoa, e às vezes eu tenho que parar para pensar se já ou não, ou se foi só aqui pelo computador, porque o contato é tanto, né, que eu até esqueço. Bom, e com relação às avaliações, qual é a sua visão sobre as avaliações nas disciplinas? Elas contribuem? Nossa, eu Porque acho bastante. desculpa, Não, porque a pode Ambra, interromper. na Ambra a gente trabalha com competências, trabalha com avaliação formativa, trabalha com a prática deliberada, e tudo isso tem impacto no nosso sistema de avaliação. Então, eu queria
ouvir um pouco sobre como você vê a avaliação nas disciplinas. Eu acho que é bem importante, porque vamos dizer que na dinâmica, né, do nosso dia a dia, às vezes a gente acaba tendo muito compromisso, levando, não levando as coisas muito a sério, mas a gente acaba deixando meio de lado algumas coisas, né? Então, assim, eu acho que as provas, ela é fundamental porque o aluno, ele vai ter que despender mais tempo fora a aula, né, e assistir as aulas gravadas, para poder desenvolver aquele trabalho. E eu acho esse, esse estudo fora das aulas, esse estudo para o desenvolvimento das provas ali, do trabalho, das apresentações, ele faz com que a gente se dedique um pouquinho mais para o mestrado e para aquele tempo, é um tempo que eu acho que é bem importante, né? Porque às vezes tu se inscreve no mestrado e ao longo do tempo acaba ocupando o teu tempo com outras coisas e o mestrado vai ficando de lado e quando tu vê, tu não aprendeu o que tu queria do mestrado. E eu acho que as provas, elas são fundamentais para te trazer para o mestrado de volta. Não, volta aqui, senta, né? Aprende o que tu precisa aprender para te seguir para as outras matérias. Então, acho que as provas, elas são fundamentais para isso, para trazer o aluno de volta para o mestrado, para ele prestar atenção naquela matéria, para ele rever algum tipo de conceito e aí seguir. Eu sempre digo, né? O que não tem prazo não é prioridade, não tem jeito. O nosso dia a dia é muito dinâmico. Sim. Então, eu vou fazer algo que eu tenho um prazo para amanhã ou vou fazer algo que é para daqui a um mês? Eu vou fazer o que é para amanhã, né? Então, o prazo ele acaba nos ajudando a hierarquizar as atividades. Mas, enfim, você falou várias vezes em prova. Na verdade, desculpa, porque quem for nos ouvir vai entender que É prova, vocês prova. sentam, né, todos juntos, fazendo ali, marcando um X. Na verdade, são os trabalhos. Sim. Só para esclarecer quem Sim, for sim, assistir. são os trabalhos escritos, as questões, né? Agora, né? Tem uma matéria que a gente tem questões, né, para responder. Então, assim, eu acho que quando a gente tem algum tipo de exigência extra ao assistir a aula, ele faz com que a gente direcione o nosso olhar de volta para o mestrado, né? E tem algumas questões que exigem esse aprofundamento e essa dedicação de tempo, que se não tivessem, iam passar batido e às vezes não ia desenvolver, né? Do jeito que devia numa matéria específica. Então, eu acho que esses trabalhos, essas exigências são importantes. E me conta, você fez alguma apresentação oral em alguma disciplina? Sim, as duas primeiras disciplinas, os trabalhos foram apresentados de forma oral, foi entregue o trabalho e houve apresentação oral. Eu achei bem interessante, é um desafio, ainda que a gente trabalhe com bastante pessoas, né? Acabe de alguma forma apresentando uma coisa ou outra oral, o ambiente, né? Vamos dizer, a plateia é diferente, então a gente se sente assim um pouco inseguro. Então eu acredito que até nesse sentido a gente acaba aprendendo, porque a gente tem que lidar com um pouco com a ansiedade, com o nervosismo, e então, assim, quando a gente se sujeita a isso, a gente tem a chance de melhorar, né? De assistir depois e verificar o que a gente pode melhorar. Tem o feedback dos professores, né? No que a gente fez, no como a gente apresentou, no que a gente pode melhorar. Então, eu diria que até na apresentação a gente recebe algum tipo de retorno do professor de como a gente deve proceder nas próximas e assim por diante. Você falou do feedback do professor. Ele dá o feedback escrito e também o oral, né? Sim. Ele até orienta, até questiona, né? Ah, você prefere que seja individual, né? Mas a maioria das pessoas gostam que o professor fale ali mesmo e ele acaba, ainda que ele venha depois, né, como uma nota, vamos dizer assim, pela apresentação, ele também dá, eu diria assim, orientações de como a gente pode melhorar ali mesmo na própria apresentação. Justamente porque por esse todo o método da Ambra, né, que toda a parte teórica do nosso método que está fundamentando essas práticas, a gente aqui na Ambra é inadmissível dar uma nota para um trabalho se ela não for acompanhada do comentário, do feedback, né? Você recebe o feedback escrito para todos os seus trabalhos.
Sim, sim, até eu acho bem importante ter esse retorno, né? Porque quando o aluno apresenta algum tipo de artigo ou de trabalho oral, ele quer de alguma forma um retorno, né, do professor para saber se ele pode melhorar, se alguma coisa não ficou dentro do esperado. Eu acho que ter isso de forma escrita e até mesmo oral, ele valida, né, o que tu fez e te orienta para que tu possa melhorar no futuro. É porque se o trabalho recebeu nota 100, você sabe que você alcançou os objetivos, as expectativas. Mas se ele recebeu nota 90, 80, 70, assim por diante, a nota ela diz que você não atingiu, mas não diz o que não atingiu, por que não atingiu. O feedback na Ambra a gente considera fundamental. Uhum. Sim, É sim, fundamental o sistema de avaliação. sim, bem isso. Muito bem. Bom, você antes da Ambra, ou até, né, agora durante o mestrado, você já teve alguma outra experiência com educação à distância? Já Eu já fiz 2 especializações à distância e confesso que a experiência não foi muito positiva, por isso que eu fiquei um pouco receosa no começo. Eu acho que, como eu te falei, a Ambra, né, superou todas as expectativas, eu acho, porque a minha experiência base era de uma outra instituição e ela foi muito ruim. Eu digo assim, atendeu talvez a minha demanda na época que era ter, né, um título de especialista em uma determinada matéria, mas o aprendizado ele não foi zero, mas eu diria assim muito próximo disso. Não sei se por uma falta de compromisso minha, talvez, ou da instituição, não sei te dizer, mas eu acho que a metodologia daquele curso, daquela universidade, né, no formato como era apresentado, ele não me favoreceu, não fez com que eu tivesse que, às vezes, despender um pouco mais de tempo ao ponto de que eu pudesse absorver aquele tipo de matéria. Então, assim, eu diria que as experiências que eu tive online não foram tão positivas, mas com a Ambra tem sido bem diferente. Eu tenho gostado muito, eu acho que vocês exigem bastante de mim e isso faz com que eu acabe, né, direcionando boa parte do meu tempo, do meu dia, quando possível, assim, para os estudos, porque eu sei que não vou ter nenhum tipo de facilidade se eu não tiver, se eu não estudar e não me dedicar, as coisas não vão simplesmente acontecer, né, como acontece em outros cursos, assim, você simplesmente dá um ok e você nem viu a aula, você nem, né, respondeu nenhum tipo de questionamento, então eu diria que já tive experiências, não foram boas, mas com a Ambra tem sido bem diferente. Que ótimo, vamos ouvir isso. Porque justamente, né, a gente vê tantos cursos, né, até em nível de mestrado, online, massificados, e o que a gente tenta passar para as pessoas, porque não é porque é online que precisa ser de massa, não é porque é online que precisa ser raso, né, mal feito, é, aqui na Ambra, a gente, independentemente de ser online ou presencial, a gente quer fazer algo bom, que seja produtivo, que as pessoas realmente tenham acesso a um mestrado de verdade e de Eu até qualidade. acho engraçado, porque quando fiz a matrícula, a gente recebe, né, ali, ó, né, passa pela todo aquele processo de admissão, e eu lembro que quando eu recebi a minha folhinha lá, eu fiquei toda empolgada, nossa, eu fui admitida, né, aí fiz uma publicação no Instagram, e aí uma colega veio e disse, que legal, Vanessa, eu também, né, fiz um mestrado online, e foi péssimo. A colega falou, né? Eu falei, nossa, né? Acabou com a minha, né? Com o meu ânimo, eu toda animada ali. Ela falou, Vanessa, eu não, né, não sei dessa instituição, não conheço, mas eu fiz uma outra universidade também, X tal, mas online, não gostei, não aprendi nada. Então eu diria assim que nossa, será? E está sendo muito diferente. É muito diferente mesmo. Eu não acreditava que poderia encontrar dentro de uma modalidade online, a profundeza que a gente tem encontrado nas aulas, eu diria nas aulas gravadas, na discussão com os colegas, eu
me surpreendi muito positivamente, eu estou assim bem contente, porque vamos dizer que os outros colegas assim que falavam, olha, não, se eu fosse ouvi-los, eu não faria nada online. E hoje eu posso afirmar, né, para quem tem vontade de fazer, que de fato a gente encontra na Ambra algo bem diferente do que tem na maioria dos outros cursos no mercado, e é bem diferente. Você falou das aulas gravadas, das discussões com os colegas, que são nas aulas ao vivo, né? Elas são semanais. E quantas pessoas, mais ou menos, tem nesses encontros, nas turmas? Normalmente, eu acho que 10 pessoas, assim, 10 a 12, assim, normalmente a gente está nos grupos, mas eu não sei se até que ponto quem do grupo são alunos e quem são, né, estão ali às vezes só como o professor, às vezes o próprio Alfredo está nos grupos, mas eu acho que uma média de 12 a 10 alunos, são bem poucas pessoas, tanto que a gente normalmente se conhece pelo nome, né, acaba conversando ali no próprio grupo. Definitivamente não é algo massificado. Não, nossa. Uhum. Bom, e você acha que está valendo a pena todo o seu investimento humano, né, o seu tempo, o investimento financeiro para fazer o mestrado da Ambra? Sim, sim. Eu até estava conversando antes com a Leane aqui, eu falei, olha, eu estou até com vontade de já engatar um mestrado no outro. Tamanho assim, o meu contentamento com o curso. Eu estou achando bem legal, assim, o desenvolvimento das disciplinas, tanto das aulas gravadas como das aulas ao vivo. Eu não tinha feito o mestrado ainda, mas eu não tinha noção, né, de como poderia ser tão legal esse desenvolvimento, essa parte de aprofundamento em algumas matérias. Então, eu tenho gostado bastante. Não tenho outras experiências, mas eu, com certeza faria novamente na Ambra. Tanto que E depois o mestrado, desculpa, o mestrado da Ambra, ele foi desenhado justamente para profissionais que estão no mercado, né? Não foi, não que não possa fazer, mas ele não foi pensado para pessoas que estão dedicadas exclusivamente ao estudo. A gente, né, estava pensando exatamente em pessoas que fossem profissionais no mercado, portanto, pudessem se desenvolver, mas sem ter aquela disponibilidade de ter aula um dia de manhã, no outro dia à tarde, no outro dia o dia inteiro. Então, como você tem compatibilizado, digamos assim, os estudos do mestrado com a sua dinâmica no dia a dia profissional? O que eu percebo, eu gosto muito das aulas ao vivo, elas são uma aula semanal, então, assim, é tranquilo, né? Se você se organiza, é super tranquilo de estar presente nessa aula, que eu acho que, assim, que é bem fundamental, que é onde a gente tem as trocas. E as aulas gravadas, elas permitem que você faça, né, essa alocação do melhor dia, do melhor horário, né, para conseguir assistir as outras aulas. Então, eu acho que se encaixou de forma perfeita quem tem uma vida muito cheia de tarefas, de atividades, família, filhos, porque você tem um compromisso ao vivo, mas ele é tão pequeno, sabe, que você consegue ajustar a sua agenda para estar presente no dia das aulas ao vivo. E o restante das aulas você consegue, né, alocar às vezes ao final de semana ou no dia que você tem menos demandas. Então, assim, eu acho que a distribuição, essa distribuição de aulas online, da aula ao vivo, ele ficou muito bom para quem tem muita atividade, porque permite que a pessoa acabe ajustando a sua agenda né, a assistir às aulas, fazer eventual exercício, aproveitar para desenvolver um pouco do artigo nos seus horários específicos, né? E enquanto talvez outras modalidades seria muito difícil de conciliar com qualquer outro tipo de atividade. A demanda da aula ao vivo, que é um horário rígido, né? É pequena, mas rica, né? Muito, muito rica. Então, é bem, Eu bem acho que assim, importante. que é bem, eu acho que é o ponto forte. Eu acho que as aulas são bem importantes, né? Elas reforçam o que é falado nas aulas e aí traz, eu diria, algumas respostas do que às vezes a gente fica na dúvida, né? Traz os aprofundamentos,
mas as aulas ao vivo eu diria que é o ponto forte do curso, porque eu teve uma oportunidade que eu acabei viajando e não pude assistir as aulas e parece que faz falta na semana aquela troca, sabe? Você tá ali, ouvir os colegas e ainda a gente ainda brinca, nossa, é só uma câmera, né? É só uma foto do colega ali, às vezes, ou você está vendo ele só pela câmera, mas como é muito melhor participar das aulas ao vivo do que ver a aula gravada depois, que daí eu fui ver a aula gravada depois, eu falei, nossa, eu não posso falar para fulano, perguntar para ele. Então eu falei, nossa, vale, ela é uma aula só e vale muito a pena, sabe, estar presente naquela aula ao vivo, porque a troca ela é bem legal. E é muito diferente mesmo, né? Bom, na sua opinião, Vanessa, o que tem de melhor no mestrado da Ambra? Nossa, vamos ver o que tem de melhor. Eu acho que tem várias coisas, eu poderia pontuar várias coisas, mas eu acho que o melhor é essa facilidade de horário, de local, de você, né, estar em qualquer lugar e poder assistir às aulas e poder fazer um mestrado. Então, eu diria que essa dificuldade que algumas pessoas encontram de não poder fazer um mestrado que elas têm muita vontade, porque elas moram numa cidade pequena, ou porque o horário delas é muito difícil, ele pode ser resolvido a partir da Ambra. E o que eu acho que é melhor ainda, você não resolve isso se sujeitando a uma instituição ruim, a um curso ruim, porque às vezes a pessoa quer muito fazer, consegue fazer online, mas com, vamos dizer assim, um custo-benefício ruim, porque ela acaba investindo ainda que não em deslocamento, mas em tempo numa instituição ruim. Então, eu acho que você consegue encontrar na Ambra esse conjunto de fatores, sabe? Eu não preciso sair de casa, eu posso assistir as aulas no horário que eu quero e o ensino é de qualidade, que eu acho que assim que são três fatores que são muito importantes e a gente dificilmente consegue encontrá-los numa única instituição, sabe? Dificilmente vai encontrar os três numa proposta única e na Ambra eu pelo menos tenho encontrado. Ah, que bom ouvir isso, Vanessa, porque, como eu disse anteriormente, a gente reforça que está indo no caminho certo, está contribuindo, né, para o desenvolvimento profissional das pessoas e, enfim, isso motiva o nosso trabalho. Muito obrigada, Vanessa, por esse bate-papo. Foi ótimo conversar contigo. Você gostaria de acrescentar algo mais que eu não Não, perguntei? tudo certo. Para mim também foi ótimo conversar, ter essa conversa assim bem tranquila. Foi bom, gostei bastante também de poder participar e contribuir, né? Espero que de alguma forma ajude algum colega que tem dúvida. Eu mesma já falei para várias pessoas, eu falei, nossa, se eu soubesse, tinha feito antes, sabe? Falei, se soubesse que era tão legal, que eu poderia aprender tanta coisa, teria criado coragem antes. Então, assim, no que eu puder contribuir para que os colegas que têm vontade, mas às vezes estão ali em dúvida ainda, eles possam decidir, porque às vezes só precisa disso, né? De alguém reforçando que é algo legal, que é bacana, que tu pode confiar, que alguém pode também, né, ter essa chance de aprender, se desenvolver tão bom. Sim, né? Às vezes a pessoa não conhece, conheceu a Ambra há pouco tempo e a gente Sim, fica sim, receoso, né? fica Hoje em dia receoso. Sim. é Até tanta porque, assim, não coisa é que a gente. essas especializações que a gente conversou aí em massa, né? É Sim, barato, é muito barato. Então, assim, exatamente. conta aí especializações, sei lá, R$ 100 por mês, tu paga um ano, R$ 1.000 numa especialização. Nossa, para todo mundo pode ter o título, né? Mas assim, tu aprende Sim. muito pouco. E aí no mestrado, não, opa, é um valor bem maior, assim, então assim, faz diferença no orçamento de toda a família. Então, assim, tu Sim. quer de fato pensar em algo que vai ser bom, em algo que vai trazer algum retorno. Então, acho que as pessoas acabam precisando de mais confirmações de que é bom, de que vai valer aquele investimento, e é nesse sentido, é aí que precisa talvez do reforço de algumas pessoas. Até fiquei lembrando aqui, né? Até não sei se depois vocês cortam, vamos cortar tudo aí, né? Depois, né? Que é engraçado que eu faço prova de concurso, né? E eu fiz uma prova aqui em Santa Catarina, para o cartório daqui, e eu estava no hotel tomando café. E de repente senta um cara do meu lado e ele fala, né? Ah, eu também vai fazer a prova? Eu falei, ah, vou, tal, tal, conversa daqui, conversa de lá. Ele diz, ah, eu sou. Não sei se vou sair da atividade, porque eu sou juiz no Mato Grosso, não sei aonde. Beleza, ele foi fazer a prova, eu também não encontrei mais. E um dia eu olhei no Instagram da Ambra, ele é aluno da Ambra, dando o depoimento dele, de que gostava Olha, muito. Eu falei, olha, eu vi ele de verdade no café da manhã da prova.
Ele não ia estar mentindo lá no Instagram da Ambra, né? Se essa empresa não for, né? Eu falei, ó, tá aí mais um motivo para acreditar que a instituição é séria, né? Ele era uma pessoa real, então eu diria assim, achei engraçado isso, que houve essa coincidência desse colega que eu nem sabia o nome, mas eu lembro muito bem da fisionomia dele, dele ter feito algo, né? Eu acho que foi, por exemplo, uma conversa igual a gente está tendo aqui, uns recortes que aparecia dele no Instagram lá, dizendo que gostava que gostou muito da instituição, acho que é Alexandre o nome dele hoje, né? Porque eu vi lá. Então, acho que às vezes os depoimentos são importantes porque reforçam, né? São pessoas de verdade falando que fazem, que é legal e que vale a pena. Que coincidência, hein? Foi engraçado, foi engraçado. Muito bom. Bom, Vanessa, muito bom conversar contigo, viu? Foi ótimo. Muito obrigada pelo seu depoimento. Eu acho que é importante, né, a gente poder divulgar essas experiências, como você falou, mostrar a Ambra por dentro, já que a pessoa não, né, nem todo mundo pode vir a Orlando e lá, né, ir ao escritório, apertar na nossa mão. Então, é a forma que a gente tem de mostrar a Ambra por dentro. É isso mesmo. Até porque toda a parte educacional é aqui que ocorre mesmo, né? É no online. Então, é importante a gente mostrar como as coisas acontecem, as pessoas conhecerem melhor. Muito obrigada, Vanessa. Eu agradeço uma também. Boa noite. Espero que a gente consiga aproveitar um pouco da nossa conversa para o menino do corte ali nos favorecer. Com certeza, foi ótimo. Ai, ai. Lídia está conosco. Será que a Lídia está por aí? Vamos lá, cadê a Lídia? Ela vai aparecer. Oi, Lídia. Tudo bem? Eu vou... Acho que eu não vou... vamos nos despedir, senão eu tenho medo de parar e cair tudo aqui. Depois ele vai cortar, ele já corta tudo de uma vez. Tá certo. Foi ótimo, meninas. Foi super descontraído. Nossa, gostei. Foi bem. Eu tava tentando discretamente aqui me impedir de espirrar. Mas deu certo. O importante é que eu não espirrei aqui no meio das respostas da Vanessa. Não, foi super bacana. Foi bem bacana mesmo. Show. Ah, que bom. Que bom. Então, tá, e aí nos vemos amanhã de manhã. Isso. Já eu passei o link, tá no seu WhatsApp. Combinado, então. Tá certo. Obrigadão, meninas. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.